Bento XVI foi o primeiro Papa a renunciar em quase 600 anos, né? O que causou surpresa e comoção entre os católicos. Independentemente dos problemas de saúde, os papas ao longo da história jamais tomaram tal iniciativa, pois o Papa sempre foi visto como uma figura quase sagrada, infalível. A renúncia de Bento XVI pode arranhar a imagem que se tem de um Papa? Não, eu acho que ela ajuda, a renúncia ajuda a se entender o que é um Papa nos tempos atuais. Por exemplo, a gente não pode negar que hoje, com o avanço da medicina, uma pessoa de idade pode durar muitos anos com limitações físicas muito grandes. Não dá para pensar mais o prolongamento de um pontificado como era há um século atrás. Porém, a coisa mais importante dessa renúncia é que ela mostra que o Papa é uma pessoa que está sujeita ao mundo, as coisas que acontecem no mundo, a velhice, por exemplo. Porém, o que o legitima é a confiança que ele tem em Cristo, a ligação dele com Cristo. Esse é um aspecto interessante para consumo interno, digamos, da comunidade católica, do pontificado de Bento XVI e da renúncia de Bento XVI, melhor que do pontificado. Ele, ao renunciar, ele faz questão de dizer: eu renuncio porque eu confio que Cristo é que cuida e que salva a igreja. Então não sou eu, é Cristo. Eu e todos os papas e todos vocês católicos têm que ter essa consciência de que é Cristo que conta e não a capacidade política, administrativa, intelectual de um papa. Nesse sentido, a renúncia dele nos joga no terreno de uma igreja muito mais mística e muito menos administrativa, burocrática, institucional, digamos assim. A igreja, com a renúncia do Papa, a igreja percebe que ela é uma instituição mística e que não são as regras normais que a determinam. Bento XVI foi um pensador refinado e considerado um dos papas mais bem preparados do ponto de vista teológico da história recente da Igreja. É possível identificar, em particular, algum legado teológico do Joseph Ratzinger? Ou seja, qual seria a principal característica como pensador católico que o senhor destacaria dele? A principal característica dele como pensador católico, e que continua, inclusive, em parte no seu pontificado, é a percepção de que uma igreja excessivamente normativa, excessivamente burocratizada, excessivamente confiada às forças humanas, à capacidade humana de organizar-se, etc., que era a igreja hegemônica no mundo ocidental desde a Idade Média. Essa igreja não é capaz de responder à pessoa hoje. Num mundo muito plural, num mundo muito questionador, muito crítico, num mundo onde as instituições todas estão em crise, a igreja teria que organizar-se, que apresentar a sua proposta em torno da sua dimensão mística, da experiência de Jesus Cristo. Ele é um pensador que está fortemente marcado pela necessidade de um diálogo da igreja com a cultura, porém um diálogo onde a igreja entra a partir das suas origens, que é a igreja do primeiro, do segundo século, aquela igreja das pequenas comunidades, aquela igreja profundamente mística, profundamente centrada no amor de Deus pelo homem, do amor dos irmãos entre si. É a igreja que, para ele, tem que responder aos desafios dos tempos contemporâneos.